Muggsy Bogues é o jogador mais baixo da história da NBA, medindo apenas 1,60 m de altura. Ele desaparece completamente entre seus adversários gigantes, mas isso nunca o impediu de se tornar uma grande lenda, desde bloquear Patrick Ewing de 2,13 m e até defender Michael Jordan. Mas ele não se tornou o favorito dos fãs de basquete. Os treinadores o intimidaram e o racismo o seguia por toda parte. Sua vida era uma montanha-russa absoluta e tudo começou desde seu nascimento, em 9 de janeiro de 1965. Sua mãe, Elaine Bogues, sofreu 2 gestações fracassadas e finalmente daria à luz a seu filho milagroso, Tyrone Curtis Bogues. A família Bogues cresceu em um conjunto habitacional localizado no centro da cidade de Baltimore, em Maryland. Isso significava que a infância de Tyrone foi cercada por drogas e violência, e isso quase acabou lhe custando a vida, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Tyrone e sua irmã Sharon estavam em sua casa uma noite quando ouviram uma gritaria do lado de fora. E sendo crianças curiosas, a dupla desceu correndo para ver que se tratava de uma briga violenta ocorrendo na rua. O que para 2 crianças no centro de Baltimore não era uma cena muito incomum, mas o que aconteceu logo após a chegada dos dois foi surpreendente, porque um dos envolvidos na briga decidiu jogar uma pedra e essa pedra acabou acertando uma janela de uma loja local. E o dono, depois de ouvir sua janela sendo quebrada, correu com raiva para fora com uma espingarda carregada, pronto para punir quem havia danificado sua propriedade. No momento em que o dono da loja estava do lado de fora, as únicas 2 pessoas que restaram no local eram os irmãos Bogues. Então o dono da loja presumiu que foram eles que tinham quebrado sua janela e atirou fogo contra Tyrone de apenas 5 anos. Ele foi levado às pressas para o hospital e após uma cirurgia de emergência, Bogues viveria para contar a história, pois felizmente ele só foi atingido de raspão. Para escapar das condições horríveis que o cercavam, a família Bogues estava fortemente envolvida em esportes, com Tyrone recebendo sua primeira bola de basquete com apenas 3 anos de idade. Ele passava horas e horas praticando suas habilidades de manuseio de bola em todas as oportunidades que tinha, porque devido ao fato de seu pai, Richard Bogues, ter apenas 1,65 m e sua mãe Elaine de 1,47 m, Tyrone era muito baixo, o que muitas vezes resultava em exclusão ou críticas quando ele tentava jogar basquete. Nessas situações, ele sempre buscava a orientação de sua mãe. Don't let them take your joy. If you like playing basketball, you go out there and play. You know, no one can be an expert on your life. They don't know how big your heart or know what your capabilities are. If you want to play, you just go out there and play. No final das contas, foi a horrível experiência de quase morte que moldou a visão de mundo de Tyrone pelo resto de sua vida. But after I got shot, I remember going back down there and hearing those same criticism about myself, but it didn't have the same impact. So I think that has something to do with it. You know, what I thought and what I believe. A autoconfiança e a habilidade defensiva de Tyrone na quadra, juntamente com a série de filmes The Bowery Boys, onde o personagem principal é o líder baixo e agressivo, resultaram em Tyrone ganhando o apelido de Muggsy. Mas nem tudo foi um mar de rosas. À medida que o centro de Baltimore se transformava em um foco de drogas e violência, a vida de Muggsy foi tragicamente impactada. Richard Bogues, o pai de Muggsy, era trabalhador portuário, mas assim como muitos outros homens em Baltimore, perdeu o emprego e teve que recorrer à venda de drogas e cometer roubos para alimentar sua família. Isso resultaria na prisão de Richard quando Muggsy tinha apenas 12 anos. Mas ele sabia que seu pai estava simplesmente tentando sustentar sua família, pois permaneceu em contato com ele por anos e anos e prometeu tirá-lo da prisão. E graças ao desenvolvimento das habilidades de basquete de Muggsy, ele foi aceito na escola Paul Laurence Dunbar, onde jogaria ao lado de seus melhores amigos, Reggie Williams, Brad Lewis e David Wingate, sob o comando de seu técnico Bob Wade. Bob foi rigoroso com todos eles, buscando garantir que os treinamentos fossem extremamente desafiadores. Ele os fazia realizar exercícios defensivos segurando tijolos, visando garantir que o jogo real se tornasse muito mais fácil. Isso provou ser eficaz, pois, de acordo com o próprio Muggsy, adversity always prepare you. You know, you have to go through those things in order to see the light at the end of the tunnel. O treinador Bob acreditava muito em Muggsy e nunca ouviu reclamar de suas fraquezas. Em vez disso, ele viu um Muggsy incrivelmente atlético e um líder fantástico. I gained the respect of the guys because they knew and they felt like I was a true leader. You know, I was leading us in the right direction. I was an extension of the coach. Dunbar se tornaria um dos melhores times de basquete da história do high school, alcançando impressionantes 59 vitórias e nenhuma derrota em 2 anos, conquistando 2 campeonatos estaduais. Muggsy Bogues também ganhou o prêmio de MVP, disputado contra o seu companheiro de equipe e amigo Reggie Williams, apesar de Williams ter 1,98 de altura. Todos os 3 amigos de Muggsy Bogues
receberam ofertas de universidades para jogar na primeira divisão e foram aceitos. Muggsy também estava pronto para seguir o mesmo caminho, mas com sua altura de apenas 1,60, ele foi esquecido, sendo considerado um risco devido à sua baixa estatura. Ele tinha muito pouco interesse das escolas na primeira divisão, apesar de não ter perdido um único jogo por 2 anos consecutivos como armador titular do time. Portanto, Muggsy teria a oportunidade de provar seu valor mais uma vez. Bob Wade, graças ao sucesso no comando de Dunbar, foi convidado para treinar no prestigiado time Five Star Basketball Camp. O técnico Wade então decidiu levar Muggsy com ele, dando a Bogues a oportunidade de ganhar a merecida bolsa de estudos da primeira divisão. No entanto, muitos ainda duvidavam que ele seria capaz de competir no nível universitário. Coming from the inner city, still 5'3", still being questioned. Okay, he made it on the junior high school level, in elementary, he made it in high school, but now he's facing bigger, stronger, tougher players that's almost close to men. That how he's going to compete with these guys. Mas contrariando a todos, Muggsy teve um desempenho excepcional no acampamento e recebeu uma bolsa de estudos completa da divisão 1 da Carolina do Norte, Wake Forest. Bugs aceitaria esta oferta para jogar no que muitos consideram ser a conferência mais difícil da América, a Atlantic Coast Conference. Muggsy Bogues chegou à Universidade de Wake Forest em 1983, determinado a continuar se provando e realizar seu sonho de jogar na NBA, tornando-se o jogador mais baixo de todos os tempos a alcançar esse feito. No entanto, Bogues enfrentou alguns desafios que o fizeram considerar a sua saída de Wake Forest. No final do ano letivo, ele estava extremamente ocupado com suas responsabilidades no basquete, já que Wake Forest havia chegado às quartas de finais do torneio do NCAA, antes de ser eliminado pela equipe de Hakeem Olajuwon. Devido a essa intensa agenda, Bogues informou ao seu professor que não conseguiria fazer uma prova. Compreensivo, o professor ofereceu a Muggsy a oportunidade de fazer o teste em uma nova data, caso ele não pudesse completá-lo inicialmente. Ele tentou fazer o teste, mas não conseguiu completá-lo, entregando-o em branco. Ele optou por fazer o exame em uma nova data, o que foi permitido pelo professor. No entanto, muitos consideraram essa situação injusta e alegaram que Muggsy estava recebendo um tratamento preferencial. Isso levou outro professor a levantar a questão com a administração da escola, resultando na ameaça de expulsão por suposta trapaça no teste. Muggsy então decidiu que queria deixar Wake Forest, mas como de costume, consultou sua mãe Elaine antes. Ela o incentivou a permanecer na universidade e superar as adversidades que estava enfrentando. Reconhecendo a sabedoria de sua mãe, Muggsy escolheu ficar em Wake Forest pelos próximos 3 anos. Durante sua segunda temporada na faculdade, Muggsy Bogues foi o armador titular dos Demon Deacons de Wake Forest, onde começou a exibir sua incrível liderança e habilidades defensivas. Ele teve uma média de 7.5 assistências, 3 roubos de bolas e 6.6 pontos por jogo na temporada de 84-85. Apesar de Wake Forest ter chegado às quartas de final no ano anterior, nessa temporada, os Deacons foram eliminados no torneio do ACC por um jovem estrela em ascensão que jogava pela Carolina do Norte, Michael Jordan. Essa derrota motivou Muggsy muito a trabalhar ainda mais em seu jogo durante as férias. Seu esforço valeu a pena no terceiro ano de Wake Forest, quando ele aumentou a sua média de pontuação para 11.3 pontos por jogo, suas assistências para 8.1 e manteve sua impressionante habilidade defensiva, continuando a conseguir 3 roubos de bola por jogo. O jogo dominante de Bogues chamou a atenção da seleção dos Estados Unidos, que estava se preparando para a Copa do Mundo FIBA, que seria realizada em julho de 1986, na Espanha. Muggsy foi convidado a participar do campo de treinamento em junho para competir por uma vaga no elenco principal de 12 jogadores, e ele conseguiu. O time incluía grandes nomes conhecidos como Steve Kerr, Brian Shaw, David Robinson e Kenny Smith. Em julho, o grupo foi para a Espanha para competir por uma medalha de ouro. Os Estados Unidos enfrentariam a Iugoslávia e seu armador Drazen Petrovic, um jogador que Michael Jordan respeitava e que estava iluminando todo o torneio com uma média impressionante de 27 pontos por jogo. Bogues demonstrou sua habilidade defensiva de elite, mantendo Petrovic com apenas 12 pontos, e isso continuou até o jogo da medalha de ouro contra a União Soviética. Os Estados Unidos tinham uma vantagem confortável de 83 a 77 pontos, faltando 2 minutos para a final. Parecia provável que eles deixariam a Espanha com a medalha de ouro pendurada no pescoço. Isso até os soviéticos começarem a acertar cesta após cesta, reduzindo a diferença para apenas 2 pontos com 14 segundos restantes. No entanto, por algum motivo, eles perderam 10 segundos cruciais para roubar a bola. E como não conseguiram, cometeram uma falta em um jogador dos Estados Unidos. Com 4 segundos restantes e 2 pontos, depois de um pedido de tempo, o técnico Lute Olsen colocou Muggsy na quadra, mostrando o quão importante ele era para o time. Mas a equipe dos Estados Unidos cometeu um grande erro ao passar a bola, dando aos soviéticos a chance de empatar ou vencer o jogo, mas eles erraram.
Muggsy e sua equipe deixaram a Espanha como campeões mundiais. E não apenas Bogut saiu como campeão, mas também deixou uma grande impressão no mundo do basquete, mostrando que sua altura teve pouco impacto em seu sucesso na quadra. Os olheiros ficaram impressionados com seu jogo, e esse sucesso continuou para Muggsy em seu último ano em Wake Forest, com uma média de 14 pontos por jogo em sua temporada sênior e liderando sua conferência em assistências e roubo de bola. Mas infelizmente para Muggsy, seu time ainda continuava sendo péssimo, e ainda acabaria sendo eliminado pela Carolina do Norte pela segunda rodada no torneio ACC, encerrando assim a carreira de Muggsy no Wake Forest. O técnico Jim Smith da Carolina do Norte ainda compartilhou a famosa frase: "Se você não viu Muggsy na quadra, levante a bola para cima." E depois de perderem para a Carolina do Norte, Muggsy decidiu entrar no draft da NBA em 1987 e com a 12ª escolha. The Washington Bullets select Tyrone Bogues. Wake Forest is going to be loved by the fans there. Muggsy se tornou o jogador mais baixo da história da NBA e também assinou um contrato de patrocínio com a Ford. Sem surpresa, na época, foi anunciado como embaixador do menor carro da marca. E ele tinha uma motivação clara com todo o dinheiro que estava ganhando, que era tirar seu pai da cadeia. 12 anos depois que seu pai Richard foi preso, Muggsy contratou um advogado e seu pai foi libertado 8 anos antes de sua sentença de 20 anos. E com seu contrato de novato sendo concluído, ele estava pronto para provar seu valor no mais alto nível do jogo. Mas muitos acreditavam que Bogues foi draftado principalmente como um espetáculo secundário, um truque usado pelo time de Washington para aproveitar a diferença de altura entre ele e Manute Bol para atrair o público e vender ingressos. Essa percepção fora da quadra refletiu-se dentro também, já que ele só tinha uma média de apenas 20 minutos por partida, 5 assistências, 1.6 roubos de bola e apenas 5 pontos. Deixando claro que seu técnico principal não confiava em Muggsy, algo que ficou evidente durante a série de playoffs contra Detroit Pistons, conhecido como os Bad Boys, onde Bogues só teve a oportunidade de jogar em um único jogo durante 2 minutos. Mas nem todas as esperanças estavam perdidas. Muggsy não esperava ter muitos minutos de jogo e contribuir significativamente em sua primeira temporada. No entanto, o Washington Bullets haviam garantido a Muggsy que o protegeriam no próximo processo de expansão da NBA em 1988 e lhe ofereceriam um papel mais ativo na temporada de 88-89. Infelizmente, apenas uma semana depois, o Charlotte Hornets, uma das 4 novas equipes de expansão da NBA, surpreendeu ao selecionar Muggsy como sua terceira escolha. Apesar de Washington ter mentido diretamente para Muggsy, ele não se deixou abater. Ele estava entusiasmado em jogar ao lado de seu amigo de longa data de faculdade, Del Curry. Ele estava prestes a recomeçar com o time que realmente o queria pelo que ele era, não apenas como um espetáculo para vender ingressos ou alguém para zombar. Pelo menos, era isso que ele pensava. Quando Dick Harter foi nomeado o primeiro técnico de Charlotte Hornets, ao lado da equipe administrativa do Hornets, traçaram um plano determinado para levar a equipe aos playoffs em 5 anos. Os torcedores dos Hornets esgotaram todos os ingressos para a temporada antes mesmo dela começar, e compareceram ao primeiro jogo contra o Cleveland Cavaliers, vestidos com ternos, mostrando seu entusiasmo e apoio à equipe. Muggsy, ao lado dos outros 11 jogadores escolhidos pelo time, estavam prontos para provar ao mundo e à NBA que eles eram mais do que apenas um time de expansão, mas eles perderam por 40 pontos. Antes de continuar com o vídeo, eu quero te falar que se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, você é maluco, cara. Aqui a gente tem notícias diárias da NBA, muita resenha e tudo mais que você precisa saber para ficar por dentro do mundo do basquete. E tem mais, assim que a gente chegar na marca de 1000 membros, nós vamos realizar sorteios mensais. Então não perde tempo, o link tá na descrição e no comentário fixado. Bom, agora voltando pro vídeo, mesmo com a derrota do time de Muggsy, os torcedores os aplaudiram de pé, o que foi um grande sinal positivo para o que estava por vir. E em apenas poucos dias depois, o time conquistou sua primeira vitória, mas Muggsy logo se viu enfrentando desafios semelhantes ao que havia enfrentado ao longo de sua vida. Seu técnico Dick Harter publicamente não acreditava em Muggsy, dando entrevistas dizendo coisas como: será que um anão realmente vai incomodar Patrick Ewing? Tente arremessar para cima de um prédio quando você tem 1,60 m de altura. A incapacidade do técnico de enxergar além da altura de Muggsy teve um enorme impacto não apenas nos minutos de quadra, mas também em sua confiança. Muggsy sentia que talvez não pertencesse realmente à NBA e que sua altura poderia ser a razão pela qual ele nunca teria sucesso. No entanto, essa não foi a primeira vez que Muggsy enfrentou alguma adversidade. Ele continuou focado em melhorar seu jogo dia após dia.
proprietário dos Hornets, George Sheen, realmente acreditava em Muggsy. Depois de uma péssima primeira temporada com apenas 20 vitórias e 62 derrotas, e com o início da temporada 89-90 com 8 vitórias e 32 derrotas, Dick Harter foi finalmente demitido e o assistente técnico Jan Littles foi promovido para o treinador principal pelo restante da temporada. Muggsy então finalmente teria a oportunidade de mostrar à NBA o quão bom ele era, e ele fez exatamente isso, com uma média insana de 10.5 assistências, 2 roubos de bola e 9.4 pontos por jogo, quase dobrando suas estatísticas do seu primeiro ano em Charlotte. Mas apesar do sucesso individual dele, o time ficou com um histórico ainda pior do que no ano anterior, vencendo 19 e perdendo 63 partidas. Mas algo na equipe administrativa do time mudou durante o off-season de 1990, com Alan Bristol, um ex-jogador da NBA e assistente técnico do Denver Nuggets, se tornando gerente geral. Alan foi um grande fã de Muggsy e estava até tentando fazer com que o Nuggets contratasse Muggsy durante seus primeiros 2 anos na NBA. Bristol era conhecido por montar times de alta pontuação em ritmo acelerado em Denver. Muggsy estava entusiasmado para começar a jogar para um gerente geral que não apenas acreditava nele, mas também no estilo de jogo que melhor se adequava ao seu talento. No entanto, o técnico Jan Littles impactaria Muggsy de forma negativa, já que o time passou a temporada inteira tentando descobrir qual escalação funcionaria melhor, o que significava que Bogues estava constantemente entrando e saindo da rotação. Ele começaria jogando em apenas 46 jogos na temporada de 90-91, e embora o time tenha melhorado seu recorde para 26 vitórias, eles ainda estavam fora da corrida dos playoffs. Mas algo grande aconteceria fora da temporada, algo que mudaria a carreira de Muggsy para melhor. Graças ao terrível histórico dos Hornets, eles garantiriam a escolha número 1 no draft da NBA de 1991 e... With the first pick in the 1991 NBA draft, the Charlotte Hornets select Larry Johnson from University of Nevada, Las Vegas. Mas as notícias boas não param por aí, porque logo após o draft, o maior crente de Muggsy dentro do Hornets, Alan, foi nomeado treinador principal e planejou trazer um ataque ainda mais forte, com Muggsy liderando o time. Muggsy também estava se tornando cada vez mais próximo de seu companheiro de equipe e amigo de faculdade, Del Curry, com os dois em situações muito semelhantes. Ambos tinham filhos pequenos e moravam a algumas portas um do outro no mesmo apartamento. O filho mais novo de Del Curry, Stephen, admirava Muggsy Bogues, e os dois formariam um relacionamento para toda a vida. Muggsy nunca percebeu que Stephen se tornaria quem ele é hoje. Ele lembra. Giving him a little airplane ride, and he's 4 years old, and all of a sudden now he out there shooting the lights out, man. It's surreal. You know, Steph, as a kid, he wished he was just dreaming to get the 5-3 because he felt like if I get the 5-3, I can play in the NBA. Não só o relacionamento de Del e Bogues floresceu, como o Charlotte continuou a melhorar durante toda a temporada, terminando com o seu melhor recorde de todos os tempos, 31 vitórias e 51 derrotas, chegando cada vez mais perto de seu objetivo de ser um time de playoffs. As coisas continuavam a dar certo, porque apesar de não serem o segundo pior time da NBA durante a temporada de 91-92, o time conseguiu a segunda escolha no draft da NBA de 92, que usariam para selecionar Alonzo Mourning. Finalmente, o time chegou aos playoffs em sua 5ª temporada da NBA, terminando com incríveis 44 vitórias e 38 derrotas. Nos playoffs, eles enfrentariam o Boston Celtics, que era composto por um dos amigos mais antigos de Bogues, Red Lewis. No entanto, na primeira rodada dos playoffs, na Conferência Leste, algo devastador aconteceria. Boston estava subindo para o ataque quando, de repente, Red Lewis caiu no chão sem qualquer contato aparente. Embora tenha se levantado posteriormente, ele não retornou ao jogo e foi levado ao hospital mais tarde naquela noite. Foi então revelado seu pior pesadelo. Well, here's the way it all worked out. Friday morning, Reggie Lewis checked into New England Baptist Hospital. A team of 12 of the most respected cardiologists in Boston began tests on the Celtics captain. Those tests revealed a very serious heart condition. Com a vitória do Celtics no primeiro jogo, Charlotte teve que vencer o segundo jogo para ter uma chance de vencer a série e conseguir a primeira vitória nos playoffs da franquia. Os Hornets venciam por 99-98 em uma prorrogação dupla e com 2 segundos restantes. Os Celtics tinham a posse de bola e elaboraram uma jogada para vencer o segundo jogo e ficar a apenas uma vitória de eliminar os Hornets. Foi quando Dee Brown ficou livre para arremessar uma bola de 3 e ganhar o jogo. Here's Fox, it's Brown again from 3, and that will wrap it.
O time de Charlotte fez o impossível. Em apenas 5 temporadas, o time passou a perder por 40 pontos na sua estreia, a chegar aos playoffs e conquistar sua primeira vitória contra uma das franquias mais históricas de todo o mundo esportivo. Mas Muggsy sabia que o trabalho não estava concluído. We can't just relax and think that the fans gonna win this game for us. We know Boston gonna come out very aggressive and try to get their low post game going early, and we just gotta come up and be ready for the task. O time venceu o terceiro jogo com facilidade, mas tudo se resumiu a um momento crucial no quarto jogo. Assim como no segundo jogo, o Celtics estava perdendo por 1 ponto e tinha apenas 0,4 segundos restantes no relógio para assumir a liderança e forçar um quinto jogo decisivo em Boston. O Celtics executou uma jogada perfeita para vencer o jogo, com Dee Brown, o mesmo jogador que errou a bola de 3 no segundo jogo, recebendo um corta-luz e deixando a defesa de Charlotte perdida, ficando totalmente livre para uma enterrada que selaria a vitória. McHale to the rim. Charlotte wins. This game is over. The Hornets move on to the Eastern Conference semifinals and the Celtics season will end. Os Hornets enfrentariam o New York Knicks, liderado por Patrick Ewing, pela chance de chegar às finais da Conferência Leste. E tudo se resumiu a um quarto jogo decisivo. O time de Nova York manteve uma vantagem de 2-1 até Larry Johnson acertar esse belo arremesso para empatar o placar em 92 pontos. Faltando 28 segundos para o fim, os Knicks pediram um tempo e as esperanças de Charlotte para chegar às finais estavam penduradas por um fio. Foi quando isso aconteceu. Shot clock to 5. Blackman. Mesmo assim, Charlotte até teve sua última chance com Bogues, conhecido por sua habilidade em situações de pressão, recebendo a bola após uma jogada ensaiada, mas infelizmente acabou perdendo o controle dela, resultando na posse de bola e vitória para os Knicks. Com essa vitória crucial, os Knicks voltaram ao seu ginásio com uma vantagem de 3-1, mantendo o controle da série no quinto jogo. Eles não permitiram que os Hornets assumissem a liderança em momento algum do jogo, eliminando assim as esperanças dos Hornets de avançar para o campeonato. A vida de Bogues mudou completamente depois disso. Em 27 de julho de 1993, Red Lewis estava treinando sozinho em uma academia, liberado pelos médicos para jogar basquete. Infelizmente, Lewis desmaiou novamente e dessa vez de uma forma fatal. Muggsy perdeu um de seus amigos de longa data, e apenas uma semana depois desse trágico evento, algo ainda mais doloroso ocorreu. Richard Bogues, o pai de Muggsy, também faleceu tragicamente. Apesar dessas perdas devastadoras, Muggsy permaneceu focado no basquete, usando-o como uma forma de fugir de todas as coisas traumáticas que aconteceram em sua vida pessoal. A temporada de 1994 e 95 foi uma das maiores de Muggsy Bogues, com um armador de 1,60 fazendo uma média de duplo-duplo com 10,8 pontos e 10,1 assistência por jogo. Infelizmente, sua equipe perdeu a chance dos playoffs por um único jogo, terminando em 9º na Conferência Leste. O desempenho de Muggsy naquela temporada foi incrível, considerando sua altura e o desafio de competir contra jogadores muito mais altos na NBA. E alimentados por perder a chance dos playoffs por apenas um jogo na temporada passada, os Hornets estavam com incríveis 50 vitórias na temporada de 94 e 95 e tinham esperanças incrivelmente altas de ganhar um campeonato ao longo do ano, até que 2 simples palavras atrapalharam seus sonhos. I'm back. That's all Jordan said on Saturday. That was really all Jordan needed to say as his 17-month retirement came to an end. O time estava preparado para enfrentar o retorno de Michael Jordan e o Chicago Bulls na primeira rodada dos playoffs da Conferência Leste. A série estava 2-1 para o time de Chicago e os Hornets precisavam vencer o quarto jogo na casa do adversário para ter uma chance de vencer a série em Charlotte. No entanto, os Bulls, com a sua mentalidade de campeão, foram demais para os Hornets. E como se não bastassem serem eliminados dos playoffs mais uma vez, na temporada seguinte, Bogues teve que ficar de fora a maior parte da temporada com uma lesão no joelho que foi tão grave que o médico da equipe recomendou que ele se aposentasse. E muitos torcedores sentiram o mesmo. Mas como sempre, nunca foram os bons momentos que motivaram Muggsy. E mais uma vez ficando fora dos playoffs na temporada de 95-96, a diretoria de Charlotte decidiu seguir uma direção diferente, contratando Bob Bass como novo gerente geral do time, e a primeira grande jogada de Bob como gerente geral foi Alan Bristol, forçando-o a deixar o cargo de treinador principal dos Hornets, e David Coens, um membro do Hall da Fama dos Celtics, tornando-se o técnico principal do time na temporada 96-97. Muggsy Bogues continuou sua reabilitação e ficou disponível para jogar durante a temporada de 96-97. Ele foi titular em todos os 65 jogos, registrando médias de 8 pontos, 7,2 assistências e 1,3 roubos de bola. Após 54 vitórias na temporada, o Charlotte Hornets enfrentou o New York Knicks na primeira
primeira rodada dos playoffs da NBA. Assim como na última vez em que se enfrentaram, o Knicks venceu, varrendo Charlotte em 3-0. O novo treinador de Bucks, David Collins, assim como muitos dos treinadores anteriores, não acreditava nele, sugerindo que ele deveria se aposentar e que nenhum outro time da liga iria querê-lo. So right after we lose in the playoff to New York, come back to practice that following year. They didn't let me practice, so I had to file for a grievance. And then they let me come to practice. Now, while I'm in practice, they leaving me off for all the teams. The first team, the second team, even the third team. I mean, really? This is how y'all gonna treat me? This is y'all treat me now? After I just came off of one leg playing with you guys, you begged me to come back and play, and y'all gonna treat me like this? E então algo aconteceu. We played against New York, a preseason game in our arena. Which, in our arena, everybody used to see me as a starter, playing all these minutes and so forth. Here it is, I'm on the bench. I didn't get in, 1 minute of the game. Here it is, we down by 25 to New York. The crowd was going crazy. We want Muggsy. So that just got under Dave Cowens' skin, and he felt like he didn't want to go on the rest of the season under those conditions. Por causa disso, Muggsy foi negociado com o Golden State Warriors, envolvendo uma troca com B.J. Armstrong. Bucks ficou arrasado. Because I was promised that I was going to retire as a Hornet. Muggsy Bogues deixou o time como o maior líder de todos os tempos em assistências e roubos de bola, uma conquista que ele mantém até os dias de hoje. Já a situação no Golden State não era das melhores, porque durante um treino, Latrell Sprewell atacou violentamente e estrangulou o técnico PJ Carlesimo, o que fez com que Muggsy nunca se sentisse verdadeiramente aceito pelo Golden State. Nessa fase de sua carreira, Bogues queria ser um líder veterano, alguém que pudesse ajudar e orientar jogadores mais jovens, não alguém que estava interrompendo brigas. Então, durante o off-season de 1999, Muggsy, um agente livre pela primeira vez em sua carreira, decidiu assinar com o mesmo time de seu amigo Del Curry, um time que tinha dois incrivelmente talentosos jovens, Tracy McGrady e Vince Carter, o Toronto Raptors. Muggsy estava em uma situação perfeita. O time não precisava dele fisicamente para vencer jogos, eles só precisavam de sua presença veterana e habilidades de liderança, algo que ele fazia com o jovem Alonzo Mourning em Charlotte. I remember him basically taking me under his wing and just telling him, like, young fella, all I want you to do is run. Don't let me beat you down the court, you know. And he was serious. He said, I'll find you. Just run. Sua liderança veterana, combinada com seu excelente jogo em quadra, levaram Muggsy a assinar uma extensão de 4 anos. Ele estava pronto para ter sua carreira fazendo graciosamente o que ele mais amava. Mas isso nunca aconteceu de verdade, porque algo terrível estava acontecendo na vida pessoal de Muggsy. Com 3 anos restantes de seu contrato, Muggsy tomou a decisão que chocou toda a NBA. Ele se aposentou. Muitos não entendiam o porquê, mas foi porque a pessoa mais próxima a ele, sua mãe, estava passando por um momento muito difícil. And the reason I retired was mainly because my mom. You know, my mom was battling cancer at the time. For me, she meant everything. She meant everything for me. I just didn't want to go out there and play no more. You know, once she no longer was part of this, I didn't want to be part of it no more. I felt like she saw my last game and there wasn't no need for me to go play no more. Ao longo de sua carreira, tirando o fato de que ele queria ganhar um título, ele só tinha outro grande objetivo. Hopefully I can encourage some kid to be the best they can be. You know, as a kid, you know, that's what I had to go through. You know, that's what I did. But keeping that positive message in my head, knowing that I can, and knowing that, you know, no matter what anybody else thought, I believe. And that's what I want every kid to understand, how to feel good about themselves. When you look at that mirror and you look at that reflection back, not like yourself, love yourself.